Su Bíblia, por favor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 y 9. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 y 9. El Señor ministró un tema a mi corazón y me gustaría compartir con la iglesia esta mañana. Y el tema es, levántate una vez más. Levántate una vez más. Vamos a repetir. 1, 2, 3. Muy bien. 2 Coríntios 4, 8. ¿Cuántos encontraram? Que estamos atribulados em todo, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, derribados, mas não destruídos. Vamos orar? Senhor, graças. Graças por esta preciosa e hermosa manhã que estamos disfrutando em tu presença. Graças porque tu eres bueno. E o Senhor preparou este momento para nós outros. Gracias por los músicos, por el momento de alabanza. Pero yo sé que el Señor tiene una palabra para tu iglesia. Una vez más, yo te pido, Señor, abre los cielos sobre este lugar. Hable con nosotros. Necesitamos, anhelamos por oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amém. Sentados, por favor. Los buenos de memória, recorde a la persona que está a su lado el tema de la predicación, por favor. Isso. Pode quedar sentado, é só o tema, é levantar. Muitos de nós, eu creio, al menos minha geração, han visto la película de Rocky Balboa, la 1, la 2, la 3, la 4. Bueno, eu fui hasta la 4. Eu sei que sigue, não? Que tinha como ator principal Sylvester Stallone, não? Quantos assistiram a esta película? Casi todos, não? Casi todos, não? E é interessante, uma coisa sempre me chamou a atenção todas as vezes que assisti a esta película. E esta semana, incluso, me passei por um vídeo em YouTube que mostrava a película. É que a luta sempre era larga. Não era como as lutas del boxeador brasileiro Popó, que quedava hasta la madrugada para assistir 6 segundos, 10 segundos, 15 segundos, ¿no? Las luchas de Rocky Balboa eram largas. E casi hasta el fin, ¿no? E lo que me chama a atenção é quanto recebe de golpes ao largo desta luta. Tanto que a graça estava allí, ¿no? En isso, en receber os golpes e não cair, ¿no? En la capacidade de suportar os golpes, ¿no? E sabe que eu não posso me atrever a lutar. Não porque não sei pegar, é porque não tenho capacidade de suportar o primeiro golpe. Como pego se não posso suportar o primeiro? Então, em verdade que para pelear necessita saber golpear, pero mais que saber golpear, necessita saber suportar golpes. Alguns de vosotros aqui le gustam UFC? Sabe, UFC, não? Que se diz, não? Lo que me llama la atención en estos hombres es la capacidad de recibir un golpe en la cara, pero con una potencia y aún estar en pie. Yo digo, por mucho menos, nosotros ya estaríamos en el suelo, ¿no? Entonces, acompañando las películas y las luchas, yo percibí que un gran lutador no es solamente la persona que sabe dar golpes, pero es la persona que tiene la capacidad de soportar los golpes, ¿no? Entonces, y pastor, ¿qué tiene que ver Rocky Balboa con la predicación de esta mañana, no? Es que el texto que acabo de leer habla justamente de resiliencia, esta capacidad de soportar. Y yo creo que los cristianos que logran llegar más lejos no son los que salen primero, son los que tienen resistencia, son los que tienen esta capacidad de soportar. Porque la caminada con Cristo no es una carrera de 100 metros. La caminada con Cristo es un maratón. Y un maratón es largo. ¿Ya asistieron los maratón? Que siempre hay un grupo que son los primeros a salir. Y los primeros a salir siempre son los más alegres, felices, salen corriendo vestidos de payaso y de todo. Pero estos no son los que llegan al final. La gran mayoría no llega a la mitad. Desiste del maratón. Los atletas
que chegarão ao final não saem como desesperados, correndo como loucos, não? Porque necessitam manter um ritmo hasta o fim do maratón. E a caminhada com Cristo tem muitíssimo que ver com isto. Primeiro, não com a capacidade de atacar, mas com a capacidade de suportar os golpes. E segundo, não com a capacidade de correr, pero a capacidade de manter um ritmo hasta o fim. É assim a caminhada com Cristo. Nós devemos desenvolver uma capacidade de resistência. Me encanta escuchar testemunho de pessoas que estavam em la igreja, saíram, foram ao mundo e voltaram a la igreja. Pero me encanta aún mais escuchar testemunhos de pessoas que nasceram em la fé, seguiram em la adolescência, passaram por todos os problemas de la adolescência, como é uma fase problemática, não? Eu já fui adolescente, não? Os hormonas saem por las narices, não? Então é uma fase difícil, pero em la presença do Senhor. Me alegra quando eu vejo aqui os adolescentes adorando em la presença do Senhor. E sábado não, viernes, eu me meti por las câmeras aqui da igreja, que sempre estou mirando vosotros, não? E eu he visto que a hora já quase las 11 da noite, não sei, e os jovens aún estavam aqui orando, buscando a presença do Senhor, não? E eu me alegrei, sabe por quê? Porque mientras muitos jovens em viernes por la noite estão bebendo, estão fumando, estão em la disco, estão se prostituindo, eles estavam adorando ao Senhor. E eu não sei, perdona minha sinceridade agora, eu não sei como há padres que se molestam quando o culto de los jóvenes passa um pouquinho de la hora. Se aqui em la disco os padres vêm trazer e buscar, pero não vêm buscar a las 11, vêm buscar a las 6 da manhã, não? Então, se Pamela está comentando, disse, já está passado de la hora, disse, pero estão em la casa do Senhor, estão buscando ao Senhor, estão adorando ao Senhor Jesucristo. Então, me encanta ver que passamos por la juventude, pero seguimos firmes, passamos por la fase de la madurez, seguimos firmes, chegamos a ser maior. Então, me encanta escuchar um testemunho de pessoas que resistiram à tentação, à provação, pero jamás se apartaram da presença do Senhor. Em poucos minutos me gostaria falar acerca de resistência, sobre esta capacidade de levantar uma vez mais, não? Todos recordam da película? Qual é o momento que mais te gostava da película? É o momento que Rocky estava em el suelo e começava a tocar a música. Então disse, agora levantará. Pero havia uma clave, não? Uma mirada para su treinador, não? Recordam disso? Então estava em el suelo, todo lleno de sangre. Quando começava a tocar a música, nós dizíamos, agora vai levantar. Pero quando mirava para su treinador e levantava, nós só faltava levantar do sofá junto com ele, não? Então nos encanta esta capacidade de volver a levantar, não? De resistir e volver a levantar. E a vida é uma resistência. O ser humano está aqui porque resiste, não? Em inverno há lugares que há neve e allí estamos. Em verano, como aqui em Málaga, 40, 50 graus em alguns lugares. E estamos aqui porque temos esta capacidade. Pero a título de ordem aqui, o ponto de número 1 habla acerca de resistência. A resistência se desarrolla em la prueba. Não há como lograr resistência se nós não passamos por pruebas, a princípio pequenas, medianas e depois aún maiores. La prueba, quando nós somos aprovados, passamos em la prueba, vamos para outro nível. Para quê? Para parar? Não. Para aprovar. E quando aprovamos, vamos para outro nível, não? Me encanta que aqui em Espanha se hace graduação hasta de los niños chiquitos, não? Lucas hizo uma graduação que eu pensei, está formando para a universidade? Porque os professores pedem tantas coisas, não é verdade? Pide, compra isso, compra aquele. E o niño está se formando aqui na primária, não? Pero é uma fase, foi aprovado. E a outra que vendrá, aún mais difícil, não? Terminei a primária e agora vendrá el ESO, mais difícil. Terminei el ESO, vendrá a universidade, mais difícil. Pero é la vitória sobre as pruebas pequenas que nos llevarão a coisas maiores. E é
resistência solo será desarrollada em um contexto de prueba, ¿no? Como os atletas conseguem chegar a 40 quilômetros, 42 quilômetros, ¿no? Porque foram provados em várias etapas distintas. Nós podemos dizer que a prueba para o creyente solo é um treinamento. Mira o que diz a Bíblia em Romanos 5. Quantos portam Bíblia? Romanos 5, versículo 3 e 4. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. E não só isto, sino que também nos gloriemos em las tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa muito impaciente, logo penso, é muito atribulado, não? São muitas provas, não? Porque a tribulação produz paciência. ¿Por quê? Porque você já passou por isto em outros momentos da vida. Sabe como irá terminar as coisas. Agora, a paciência, prueba. E a prueba, esperança. Então, nenhum de nós quer passar por pruebas, pero produz, tem frutos. Nenhum de nós quer passar por tribulação, pero tem frutos. Por isso eu sempre digo, não pida a Deus paciência, pida sabedoria. ¿No? Porque o meio que produz a paciência não é bueno. Por isso pedimos ao Senhor sabedoria, pero é impossível vivir sem pruebas. Pero se resistir la prueba, se resistir el día mal, tú serás aprobado. E ao ser aprovado, ganhará resistência. Eu, hermanos, fui pastoreado por alguns pastores muito duros, alguns com uma forma de liderar muito militar. Pero hoje, passados os anos, dou graças a Deus, porque aquello ha generado em mim resistência, capacidade de suportar, sem retroceder e sem volver atrás. Certifique, por favor, que a pessoa que está a seu lado está viva, por favor. 2. La resistência requer mantener la mirada em Deus. La resistência requer mantener la mirada em Deus. Mira lo que dice Isaías 40 e 31. Isaías 40, 31. Pero los que esperam em Jeová tendrão nuevas fuerzas. Levantarão alas como las águilas. Correrão e não se cansarão. Caminarão e não fadigarão. ¿Por quê? Porque têm as forças renovadas em Cristo. Porque esperam em el Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para ti esta manhã. Espera em el Senhor. Confia em el Senhor. Não te apresure a tomar decisões fora da direção del Senhor. Espera em el Senhor. Porque os que esperam em el Senhor têm forças renovadas. La clave de uma pessoa estar em Cristo ao largo de muitos anos é ter a força renovada cada dia em la presença do Senhor. Para isso, não quite a mirada de Cristo, irmãos. Estamos muito despistados mirando tantas coisas, mirando o homem, não, temos que mirar para Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Foi Ele que morreu por ti. Foi nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma pessoa. Então, se começamos a estar despistados, mirando para um lado e para o outro, perdemos o enfoque. E se perdemos o enfoque, deixamos de lutar. Então, a resistência é mirar para Cristo. A resistência é esperar em Cristo. E a resistência é crer que se esperamos em Ele e miramos em Ele, Ele nos renova cada dia. Eu não sei como você entrou aqui esta manhã, mas eu creio que uma vez mais é manhã de renovo, de forças espirituais. Às vezes chegamos aqui cansados, o pastor também cansa, não? Aburrido, mas chegamos aqui e a alabança começa a entrar em el coração, e a palavra começa a ser sembrada em el coração, e salimos deste lugar distinto.
porque somos la resistência. La iglesia es la resistência a uma sociedade que insiste em apartar-se de los princípios del Senhor. La iglesia es la resistência. Por isso a iglesia é tão criticada. Agora em Espanha descobriram que nós outros existimos. Digo, estamos aqui há tantos anos, não? Agora os periódicos descobriram que nós outros existimos, não? Como se estivéssemos chegado ayer, não? E agora descobriram que a igreja é a resistência. A resistência de um sistema que nos insiste a apartar de los princípios de la palavra de Deus, pero a igreja está com a mirada em Cristo Jesús. Ayer em Espanha foi uma vez mais um dia histórico. Aconteceu em Madrid o Festival Esperança. Nossa igreja foi com um autobús para allá, não? E o Festival Esperança é coordenado por el pastor Frank Graham, hijo del pastor Billy Graham, ¿no? Llenaron un lugar para 15,000 personas adorando el nombre del Señor Jesucristo. E os periodistas estão confusos, perdidos, e dizem, ¿dónde ven esta gente? ¿Dónde há tanta gente? ¿Por que estas pessoas estão allí? Aí intentam poner, não, esta gente está allí por isso, esta gente está allí por isso. Aún não se enteraram que estamos aqui por Cristo. Que nos atrai é Cristo. Que nos atrai é Cristo. Não é a música, aunque a música é bueníssima. Não é a predicação, é Cristo. Não é a amistad que temos aqui, porque poderíamos apuntar por la tarde em uma cafeteria em la playa e vamos disfrutar de la mesma maneira. Venimos aqui por Cristo, para adorar a Cristo. Ou seja, a mirada da igreja está em Cristo. Por isso a igreja resiste ao largo da história. Os imperadores romanos tentaram destruir a igreja ao largo de ciclos e ciclos, pero a igreja sigue aqui. A Inquisição romana tentou parar a igreja, matar a los creyentes, torturar a los creyentes, pero a igreja sigue em pé. Então, a clave de cada de vosotros é a capacidade de resistir os golpes da vida. E dizer assim, como sorrir esta pessoa? Será que alguns pensam, hermanos, que nós outros não temos problema? Não sabe de nada, inocente. Alguns pensam que somos todos ricos. Não? Amém, eu recebo. Não? Sabe, tem uma coisa. Quizás não somos todos ricos, pero somos todos prósperos. E a maior riqueza desta vida é ser próspero. Sabe o que é ser próspero? Pode aplaudir ao Senhor. Se é para Ele, tem que ser mais forte. Amém. Sabe o que é prosperidade? Não me falta nada. Tenho mais do que lo necessito. Tenho roupa para vestir. Tenho uma casa para viver, tenho um trabalho, tenho paz em meu coração, tenho mais de lo que necessito para viver, porque sou próspero em Cristo Jesus, nosso Senhor. ¿Para quê? Essa é a verdadeira prosperidade em Cristo Jesus, e eles nunca irão entender. Nunca. Só entende aquele que tem um encontro com Cristo Jesus. Que diz assim, este vazio que existia dentro de mim, agora está sendo llenado por la presença do Senhor. Solo Cristo podrá llenar este vazio dentro de nossos corações. O ponto de número 4, eu creio que estou em el 4, que já não sei mais onde estou. 3. Se eu não sei, imagina vós outros, né? É 3. La resistência produz vitória. Mira o que diz Santiago 1:12. Santiago 1:12. Bem-aventurado el varón que suportou a tentação, porque quando haya resistido a prueba, receberá a corona de vida que Deus ha prometido a los que le amam. A clave de la vitória está em não desistir. Se tu desistes de lutar, já não há vitória. A vitória são para aqueles que não desistem. Às vezes alguns jovens me perguntam, pastor,
como tu chegou a ser pastor? Eu creio que alguns já estão querendo ser pastor. Sí. Como se hace para ser pastor? Eu creio que eles pensam que há uma cosita que é pastor. Não. Eu digo assim, a primeira coisa, não desista de Cristo, por nada. Não abandone a Cristo, por nada. Seja apaixonado por Cristo. Passe toda adolescência, juventude, matrimônio, passe o que passe, nunca se aparte da presença do Senhor. ¿Por quê? Se você não se apartar, será um pastor? Não, mas se você se apartar, seguramente não será. Então, empresa por não se apartar da presença de Cristo. A resiliência, ou melhor, a resistência produz vitória. Sabe que quando eu era jovem, havia muitos jovens em minha igreja. O grupo de jovens da igreja era mais ou menos uns 50 jovens. ¿No? E havia chicos mais inteligentes que eu, mais sábios que eu, mais guapo, então, um montão. Aí não há competência. Então, havia gente com muitíssimo mais talento e capacidade. E de los jóvenes que haviam allí, eu creio que a mitad mais ou menos eram varones, chicos, muito poucos saíram pastor. Que eu conosco, eu e uno mais, que está em Brasil. E eu pergunto, e os outros? Pero aí eu comecei a pensar por um. Este se apartou. Este casou com uma chica fora da igreja, porque as da igreja não eram guapas, só as de afuera. Se apartou. Porque o outro tomou esta decisão e se apartou. A outra chica casou com chico drogadito aqui de la barriada. E é verdade, estou falando de pessoas reais, não? E hoje este chico está detenido e ela está em casa, solamente com um bebê. Já não está mais. Então eu disse, que passou comigo e com meu amigo, que solamente os dois? Eu digo, nós outros não fomos os melhores, fomos os que resistimos. Fomos os que sobramos para não quedar, eu sei que queda muito feio, não? Pero foram os que resistiram, não foram os melhores. É que o Senhor mirou e disse assim, caiu, era bueno, era melhor, pero já não está mais. O outro, mais guapo, mais inteligente, pero caiu. Bueno, o que me sobrou foi estes. Eles resistiram à tentação. Então, eu tenho uma palavra para os jovens aqui esta manhã. Quantos são jovens aqui? Bastante jovens. Há alguns jovens passados aqui, pero ai. Resista à tentação. Resista à tentação. Resista. Porque solamente lograrão vitória os que resistem à tentação. Capacidade de resistência. 4. A resistência nos prepara para cumprir o propósito de Deus. Sim, a resistência te prepara. ¿Sabe lo que são as pruebas pequenas de la vida? É um teste para te levar a lugares maiores. Sim. Só isto. Eu sei que há muitos de vosotros estão pastoreando um pequeno grupo de 10 pessoas. E não é fácil. Pero isto é solamente uma prueba. Para que quando você for aprovado, o Senhor te levará a lugares maiores, a posições maiores. Pero antes necessita passar por estas pruebas que nós entendemos às vezes ser pequenas. Pero estas pruebas têm que ver com o propósito para o qual o Senhor te chamou. Tardamos para entender isso. Pero a primeira igreja que eu pastoreei em Brasil, o Senhor já estava me pastoreando para estar hoje aqui cumprindo meu propósito. Já era a escola de la vida. ¿Sabe que tu estás passando hoje? É a escola de la vida. Está sendo formado por Cristo. Mira o que diz Gênesis 4:20. Algumas pessoas dizem, pastor, pero já era para estar graduado. Esta prova é muitos anos. Eu sei que algumas pessoas repetem, não? Tardam um pouquinho mais para graduar. E não há outra maneira. Tem que ir à próxima fase. Mira o que diz Gênesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mim, mas Deus lo encaminhou al bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener em vida a mucho pueblo. Esse é só o contexto, trazer o contexto do texto. Essa é uma palavra de José, não? José passou por traição. Le traicionaram por esclavitud, por falsas acusações,
por prisión. Sin embargo, mi hermano, cada prueba formó José para que ele pudesse cumprir su propósito. E quando ele chega em seu propósito, ele diz: tranquilo, eu estou aqui por um propósito maior. Vosotros, quando me venderam, pensaram que estavam fazendo mal para mim. Pero quando vosotros me venderam, estavam me empurrando para mi propósito. Então, em verdade, todo o que passa com José, a los ojos de alguno poderia ser uma maldade, uma injustiça com ele. Pero em verdade, essas pessoas estavam solamente conduzindo a su propósito. Eu sei que no momento da aprovação era difícil explicar, pero agora José tinha a consciência de que todo o que passou tinha que ver com su propósito. Hoje a gente diz: pastor, tu eres muito puntual com as coisas. Às vezes é um pouco pesado em este tema. Pero isto é resultado. Já contei isto a vosotros. Na primeira igreja que eu pastoreei, havia uma hermanita que chegava sempre 5 minutos antes do culto, nunca retrasada. Sentava na primeira silla. E quando dava as 7 em ponto, a hora de começar o culto, ela me dizia assim: pastor, são as 7. Vale, hermanita, já vamos começar, vale? Eu caminhava para allá, quando eu mirava: pastor, é que já está na hora, está retrasada. Ai, que irmã pesada. E outra, quando dava a hora de terminar, se o predicador não terminou, corria sua maleta. Adiós. Ai, que prueba. Eu já quando mirava esta irmã, eu mirava um relógio gigante sentado assim na silla. Pero havia uma falha em mim, que era não ser pontual. Aí Jesus disse: vale, vou arreglar isto. Vou poner uma pessoa delante de ti para preparar. Para mim era uma prova. Era uma luta. Pero hoje, tendría que volver e dizer gracias. Porque havia algo em mim. E tu me ajudou a corrigir algo em mim. Então, aquilo que nós entendemos hoje ser prova, quizás Deus está te utilizando para mais adelante cumprir um propósito aún maior. 5 e último. Jesus é nosso máximo exemplo de resistência. Mira o que diz Hebreus 12:1. Hebreus 12:1. Portanto, nós também temos em derredor nosso tão grande nube de testigos, despojando-nos de todo peso e del pecado que nos assedia. E corramos com paciência a carreira que temos por delante. Como é correr com paciência? Já corrido com paciência? Não sei. Não sei. Parece que quando corremos estamos sempre apurados, não? Eu digo que os maratonistas, que são buenos atletas, correm com paciência. Sim, porque não correm como desesperados. Correm, pero mantendo um ritmo firme. Me preocupa quando eu vejo alguém chegando na igreja a 1000 por hora. Pastor, vamos evangelizar a Espanha. Aleluia. Vamos abrir igreja aqui, aqui. E ai, pastor, estão muito parados. Ai, que os músicos estão parados, que os jovens não estão fazendo nada, que as irmãs não estão fazendo nada. Pastor, temos que evangelizar. Eu me quedo cansado só de escutar. Por quê? Porque eu sei que dentro de 3 meses estará pior do que os que estão fazendo. Porque nenhum está fazendo a obra. Só necessitamos fazer. Não suporta. Não suporta a peleia de cada dia, a luta de cada dia. É só poner para liderar um ministério da igreja e dizer: ai, é muito trabalho, pastor. Ai, é que eu não suporto. É que eu não suporto. Por quê? Porque a clave de caminhar com Cristo é correr com paciência. Não é estar parado, é correr, pero de forma firme, constante. Constante. Quem já hizo dietas aqui na vida? Levanta a mão, diga eu. Já isso? Quem já começou uma dieta e não seguiu? Eu. Por quê? Isso é opinião personal minha, não é doutrina bíblica, vale? Está entre parênteses. Para mim, as dietas não funcionam. O que funciona é uma reeducação alimentar. Cambiar hábitos que duram para toda a vida. Pero isso é difícil, não? Difícil, não?
Porque as dietas funcionam para um determinado prazo, para algo muito específico. Pero logo, quando termina esse prazo, volvemos a los hábitos antigos e aí tudo volve, não? Tudo volve a seu lugar. Quedamos como uma gaita, não? Sabe o que é uma gaita? Em Brasil diz sanfona, não? Não sei se é gaita que dizem em espanhol, não? Como se habla em espanhol? Acordeão? Mira, acordeão é brasileiro, não? Hombre, vosotros hablan português e eu não sei, não? Então, se sempre estou falando acerca de Senhor, isto tem que diminuir, isto tem que diminuir. Pero o Senhor sempre sigue me dizendo, é que tu estás tentando cambiar aqui, tem que cambiar aqui, tonto. Cambia aqui. Ai, eu quero cambiar aqui. Então, se eu não posso mirar em el espejo e dizer, Senhor, cambia aqui, tem que dizer, Senhor, cambia aqui, cambia aqui. Porque mientras não cambia aqui, aqui sigue igual. Sigue igual. Então, a caminhada com Cristo não é uma dieta de uma semana para te deixar fitness e depois volve todo. Não, a caminhada com Cristo é constante. Constante, todos os dias em Cristo. Mira o que diz o texto. Corramos com paciência a carreira que temos por delante, puesto os olhos em Jesus, que é o autor, é o consumador da fé. Por lo qual, por el gozo puesto delante de él, sofreu a cruz, menospreciando el oprobio, e se sentou a la derecha del trono de Deus. Considerar aquele que sofreu tal contradição de pecados contra si mesmo, para que vuestro ânimo não se canse hasta desmayar. Então, mire para Cristo. Cristo que não retrocedeu, não volviu atrás, não desanimou, não parou. Quantas vezes ao largo do caminho da crucificação tiraram Cristo ao suelo, pero ele volviu a cargar a cruz, volviu a levantar, porque havia um propósito. Então, a palavra do Senhor para nós esta manhã é: levanta uma vez mais. A peleia aún não terminou. Há mais, há mais, há mais, há mais. Só termina, irmãos, quando Cristo volver buscar sua igreja. Pero mientras estamos aqui, é tempo de levantar e lutar. Não temos outra opção, outra possibilidade.